Boa tarde pessoal do YouTube, como que vocês estão? Tudo bom? Bom, tô iniciando esse vídeo aqui, vou terminar ele um pouquinho mais tarde. Tô indo fazer ali alguns atendimentos da agora à tarde e assim que eu encerrar, a gente bate um papo aí sobre frustração e autocuidado, principalmente quando a gente fala sobre homens. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque é algo que eu já passei por alguma fase, algum tempo na minha vida, durante algumas fases. E conversando com uma cliente minha hoje, ela relatou também um caso parecido. Então eu vi que não é só comigo. Então acho que vale a pena trazer aqui no canal, beleza? Agora eu vou ali e assim que eu voltar, eu faço esse vídeo pra vocês. Inclusive, vou fazer esse vídeo num local, vou tentar fazer esse vídeo, né? Num local que eu gosto bastante aqui, onde eu moro. E vou tentar pegar um pôr do sol pra vocês. Agora, vamos nessa. Bom pessoal, cheguei aqui, acabei um pouco mais cedo do que eu achei que eu ia acabar. Então, o sol vai ficar forte aí pra vocês. A iluminação do vídeo não vai ficar tão boa. Mas enfim, o que importa é a ideia do vídeo e não só isso. Quando a gente pensa em autocuidado, e eu vou trazer aqui para a parte do autocuidado com o próprio corpo, porque é o público que eu trabalho e isso é muito comum de eu perceber, como eu falei para vocês, foi justamente por isso que eu decidi trazer o vídeo, porque uma cliente chegou até mim e trouxe uma situação que é muito corriqueira de ver. Olha, o sol deu até uma baixadinha, parece que é para eu gravar mesmo. Que é o seguinte, quando a gente vê os homens com um quadro onde eles se desleixam com o físico dele, você vê ali o cara que ele não tem ânimo para cuidar do próprio corpo, e isso vai um pouco além do fitness, pode ser observado de outras formas, como por exemplo, às vezes você vê o cara que ele tem preguiça de cortar o cabelo. Eu vou ver se eu consigo durante a edição procurar uma foto minha aqui de uma época que eu não estava tão bem comigo mesmo e com o que eu fazia, para vocês verem a que ponto eu chegava, simplesmente por preguiça de cortar o cabelo. Às vezes, na questão da depilação, tem homens que se depilam, por exemplo, pernas, braços, e durante um tempo vocês veem que eles se deixam, então começam a ficar com braços peludos, com pernas peludas. É porque ele não tem motivação para o autocuidado, mas isso aqui é específico, tá? Tem homens que naturalmente gostam e de pelos não se depilam, então é normal. Porém, tem aqueles caras que gostam de se depilar, preferem não ter pelos, e durante uma fase vocês conseguem notar esses pontos, que são os pelos grandes, o cabelo muito grande e tal. E trazendo mais para minha área de atuação, que é justamente o fitness. Então, quando a gente olha para uma pessoa que ela tá no estado de sobrepeso, que ela tá com excesso de gordura corporal, muitas vezes não é porque a pessoa quer, não é porque o cara quer. Só que ele não encontra um fator motivador ou um propósito para que vale a pena ele se despender de tanta energia só para se cuidar. Entendam que treinar, cuidar da própria estética é algo que exige um emprego de bastante energia para só ver retorno depois de bastante tempo. Então isso exige que a pessoa esteja bem consigo mesmo. Vou dar um exemplo prático. Às vezes o cara ele tem uma rotina de treino bem encaixada, ele tem uma rotina de alimentação bem encaixada. Pensar que não, o físico dele começa a decair. E a gente percebe isso de forma clínica, quando a gente vai fazer a avaliação do cliente. E aí quando você vai investigar as outras áreas da vida dele, quase sempre essa decaída do físico dele está relacionado com outras áreas. Então vamos supor, o cara ele começou aí a ter algum problema no trabalho, ele está fazendo algo que ele não gosta, que ele não se sente satisfeito, ele começou a ter um problema no relacionamento dele e isso reflete diretamente no físico dele, que isso drena a energia e a motivação da pessoa para gastar energia para outra coisa, como por exemplo, ir para academia, fazer 1 hora de treino e mais meia hora de aeróbico. Fazer isso exige da pessoa que ela esteja bem consigo mesma, porque ela vai gastar energia para aquilo. A mesma coisa é a dieta. Às vezes a pessoa ela tá tão atolada, a rotina de trabalho tá tão exaustiva, ela tem problema no relacionamento, ela tem problema em alguma outra área da vida,
que a comida para ela é simplesmente recompensa. Então, quando a gente tenta fazer um processo de emagrecimento nessa pessoa, fica muito difícil, porque o problema dela é que ela está tentando compensar problema em qualquer outra área com comida. Então, ela não vai conseguir aderir à dieta, ela não vai conseguir ficar em déficit calórico, justamente porque isso vai exigir muita energia dela. Primeiro, para passar um pouquinho de fome, porque não tem jeito, para emagrecer você tem que passar um pouquinho de fome. Então vai precisar que ela se sacrifique a esse ponto, e ela vai deixar de ter um fator na vida dela, que é o seguinte, o fator de recompensa. Alimentos com muito açúcar, com muita gordura e com muita caloria, ou muito sódio, são alimentos altamente palatáveis. Então isso facilmente entra na vida da pessoa como forma de recompensa, como forma de dopamina. Então a gente tem um grande problema quando isso aí acontece. E o intuito desse vídeo de hoje é justamente para falar com você que, se está tentando melhorar o seu físico, se você está tentando emagrecer, se você está tentando criar mais massa magra, e você sente que mesmo você tendo essa vontade, você não consegue engatar numa rotina de treino, numa rotina de dieta, você tenta e desiste, você tenta e desiste, não consegue entender por que desiste, provavelmente é muito possível que o problema esteja em outro ponto da sua vida, e isso está refletindo justamente na sua vida fitness. Porque fazer dieta, principalmente restritiva, caloricamente falando, não dieta maluca, tá? Tipo, restringir calorias de forma absurda, mas simplesmente uma dieta de déficit calórico, girando ali algo em torno de 300 a 500 calorias, de forma gradativa e constante, vai chegar um momento onde você vai sentir fome, não tem para onde correr. E se você não está bem nas outras áreas, você não vai conseguir manter esse déficit, porque você vai precisar de recompensa, você vai precisar se sentir satisfeito, você vai precisar de prazer, e você vai compensar em alimentos de alta densidade calórica e altamente palatáveis, tá? Da mesma forma que, se você tem algum problema em outra área da sua vida, para você vai ser muito custoso abrir mão de 1h30, 2 horas do seu dia que você poderia ficar sem fazer nada, para poder ir para uma academia, levantar peso e fazer atividade física. Depois que você começa, que você cria esse hábito do treinamento, isso vai se inverter, tá? Isso aí vai virar meio que uma recarga energética. Então você vai sentir que depois que você faz um aeróbico, depois que você treina, você tem mais energia para continuar o seu dia. Mas até isso virar um hábito, você vai precisar gastar muita energia antes de ver qualquer resultado. E aí você só consegue fazer isso quando as outras áreas estão organizadas, ou quando pelo menos você entende o que está fora do eixo, tá? Espero que eu tenha conseguido trazer alguma informação para vocês e que esse vídeo seja útil para vocês. Tamo junto.